Bom dia, galera! Saudações vascaínas. Uma excelente terça-feira para todos. Bom, vamos ficar aí, né? Esses 52 dias, esse período de Copa do Mundo, 22 dias, sei lá. 52 não, perdão, 22. Parada para a Copa do Mundo aí, né? O Campeonato Brasileiro. O Vasco na zona de rebaixamento, né? A gente não pode falar nada. Complicado, né, a situação. O Vasco, sinceramente, mais um ano aí nesse sufoco e a gente fica na esperança de ter alguma coisa mudar ali em São Januário, esse período de Copa aí, né? Muita coisa precisa mudar ali. E, pô, saiu a notícia também do Matheus França, que não deve continuar no Vasco, deve ser retornar para o Crystal Palace da Inglaterra lá, né? Que ele não foi bem esse período que ele ficou no Vasco. Ele só foi relacionado uma vez para o Renato Gaúcho, só marcou um gol contra o Dax italiano. O Matheus França, que veio aí pro Vasco aí, foi com um salário alto, um dos maiores salários do clube aí, né? Ele que foi revelado no rival, né, no Flamengo, mas não, não deu liga no Vasco, né? Certo? Então o Vasco tá nesse negócio aí. E fora assim, muita coisa ali que tem no Vasco ali que, cara, eu não sei o que acontece ali, cara. Tem que mudar a logística do clube. Seu Pedrinho que nunca dá a cara, nunca aparece, né? Para falar alguma coisa. Entrevista coletiva no Vasco, quando no brasileiro. Quem dá sempre a cara é o treinador, isso aí desde a época do Fernando Diniz, agora com o Renato Gaúcho, esses dias foi o Edmar Lopes junto com o Thiago Mendes. É muito sofrimento ali. Eu falo como torcedor do Vasco que, assim, cara, a gente fica aí vendo, né, os torcedores fazendo chacota com o torcedor. Assim, eu falo como torcedor do Vasco, não aquele torcedor que tá sempre indo no estádio, mas é aquele que, pô, não tem condições de ir. Mas o cara, muitas das vezes, é chacota no seu trabalho, no meio da sua família, no meio de seus amigos. É por causa dessas paradas aí, cara. Pelo amor de Deus. Aí teve, acontece, o Vasco aí tá o Paulinho, que estava emprestado ao América Mineiro, vai voltar pro Vasco, jogador de 21 anos, né? Revelado na base do Vasco. E na volta do brasileiro, dia 22, ele deve retornar, deve ser inscrito, já que ele nunca jogou um brasileiro pelo Vasco, tá jogando a Série B, pode ser reescrito de novo, né? O Paulinho. Foi liberado aí, né? Passou ontem. E várias notícias que tem. A Leila Pereira falou do enteado dela, perguntaram para ela no podcast que o enteado dela, o Marco Lamarca, quer comprar o Vasco. Perguntaram como o pessoal acha que tem jogo de interesse aí, né? Que esse negócio da Leila Pereira com o enteado da Leila, ele falou que o enteado dela tem a empresa dele, ele é independente, se ele quiser comprar o Vasco, né, ligado a eles ali, né? E que ele vai se dar bem, qualquer seja o Vasco, seja qualquer clube. Muita coisa tá acontecendo, cara. Vai ter a parada pra Copa. Ontem teve o canto pro Ryan. Oi, boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? O Ryan, um jogador que tá fazendo falta no Vasco. O Vasco, depois que o Vasco vendeu o Ryan, dispensou o Verratti. Como eu falo, o Vasco ele não conseguiu colocar a peça de reposição ali. Contratou esse Brenner eu acho que foi bem, acho não, foi bem no São Paulo lá com o Diniz lá, né? Vem contratado jogadores que vem contratado pelo Diniz e não deram liga no Vasco. E Nestroso até hoje não mostrou para que veio, só um jogo que ele jogou bem e deve ser vendido lá para fora de novo. Deve ser vendido lá para fora de novo, certo? E assim, falaram que na base do Palmeiras, o Felipe Melo até elogiou ele. Se deu bem, mas infelizmente no Vasco ele não tá dando aquela coisa ali, né? Não tá dando. Jogador assim que tá dando liga no Vasco, tá dando bem no Vasco é o Andrés Gomes. Tipo, até jogador contratado pela 777 o Léo Jardim, né? Então assim, a gente fica pensando, né? E muita gente, muito vascaíno aí, fica colocando aí, ah não, que o Vasco vai ter uma nova SAF com o Marco Lamac aí, vão ter dinheiro pra caramba, vai entrar aporte disso, daquilo. Cara, assim, eu não quero ficar naquela ilusão. Pô, não, vamos tá rico, vamos não sei o quê.
Certo, primeiro que nem na época da 777 Partner, quando botaram aquele negócio lá, que os caras ficaram falando que a 77 tinha dinheiro pra caramba. Cara, eu não fiquei nisso, eu fui excomungado de vários grupos, assim como outros torcedores do Vasco, que nunca apoiaram o SAF, né? Eu nunca apoiei SAF. E o que acontece? Agora estão parados aí, Copa do Mundo. Vão ficar na zona de rebaixamento aí até a Copa. Até voltar aos campeonatos. Então, assim, cara, muita coisa precisa ver, cara. Muita coisa precisa ver. Eu fico, assim, triste como torcedor, né? Chateado. Pela situação, né? Até converso com os amigos, falo que até quando o torcedor vai ficar sofrendo desse jeito? O Vascaíno vai ficar sofrendo. Complicada a situação, cara. Na moral, zona de rebaixamento. E eu tava vendo até uma reportagem do o Júnior Baiano em um podcast falou que a culpa do Vasco tá na situação aí é dos jogadores. É dos jogadores mesmo. Quem vem pro Vasco não tem tesão de jogar, mas às vezes o culpado, mais culpado também é quem contrata. E quem contrata os jogadores aí? É diretoria. É diretoria. Pô, se não tem tesão pra ficar, não fica, cara. Pelo amor de Deus. E tem que saber escolher melhor quem vem pro Vasco. Também diretoria sem dinheiro, quebrada também, cara. Fala que vai entrar um novo aporte aí, um novo dinheiro, pô, um patrocínio master aí. Quero ver o que vai ser feito. Eu falo como torcedor mesmo, que tá cansado de ficar sendo chacoteado pelos outros. Independente de torcedor de arquibancada ou no ser. Certo? Então, assim, cara, eu fico bobo, cara. A situação que acontece ali. Agora vão ter a parada para a Copa do Mundo aí, a gente vai tentar se desligar um pouco de Vasco e pensar, né? Certo, e assim, eu tava até pensando, falando que muita gente assim, cara, criticou o Souza, que jogou no Vasco, que mora aqui em Monjolos, São Gonçalo, criticou quando ele deu a declaração que o Vasco precisa imediatamente uma limpeza espiritual ali dentro. Cara, muita gente fala, quem é esse Souza, o merda, até seu Eriquim falou besteira dele, bobagem, quando ele disse que levou uns pastores lá, né? Não querendo envolver religião com futebol, mas, cara, eu fico vendo, cara, essas coisas que acontecem no Vasco, não sei, cara, parece que o time vai ou não vai, parece que as coisas andam pra trás. Tem que ver, cara. É isso que a gente fica meio chateado com isso, beleza? Saudações vascaínas, galera. Essa é a minha declaração aí, Reinaldo Jeremias, tamo junto.